Eis que você fez o Enem, conseguiu tirar uma super nota, passou no ProUni e agora vem aquela dúvida. O que eu faço depois de tudo isso? Se isso tá acontecendo com você, calma, respira fundo, porque eu vou te contar nesse vídeo aqui tudo o que você precisa fazer assim que você consegue a sua bolsa no ProUni, tá? Para que você não perca a bolsa, consiga se matricular direitinho na faculdade e não corra nenhum risco. Então, deixa um like aqui se você já gosta desse assunto e vamos pro que interessa. E é o seguinte, depois que sai o resultado do ProUni e você vê que você conseguiu a bolsa que você queria, você vai ter duas etapas, tá? A primeira etapa é a comprovação da documentação e a segunda etapa é a sua matrícula. E sim, são coisas completamente diferentes. Então, olha só, assim que você descobre que você passou no ProUni, você precisa ligar na tua faculdade para saber qual vai ser o horário para comprovação de documentação. Isso porque o próprio ProUni determina lá quais são as datas que a universidade pode receber a documentação, né? Só que algumas universidades, por exemplo, aquelas que são à distância, podem ter alterações nessa data. E além disso, cada instituição vai ter um horário de funcionamento diferente, então é bom que você ligue para você não dar viagem perdida e também para você não correr o risco de perder esse período e automaticamente perder a sua bolsa. Porque não, eles não vão segurar a sua bolsa se você simplesmente não comparecer, tá? Então liga primeiro para você saber qual vai ser o horário de funcionamento e aí sim a gente vai para a primeira etapa, que é a comprovação da documentação. E sim, se você achava que era só colocar todas as informações no site e depois simplesmente se matricular, sinto muito, mas você se enganou e se enganou bastante, viu? Porque você vai ter que apresentar toda a sua documentação na universidade para comprovar que você realmente tinha direito à bolsa do ProUni. Então, tudo aquilo que você colocou lá no sistema, você precisa levar até a universidade e comprovar, por exemplo, a sua renda, o seu endereço, quem mora com você e outros dados, tá? Eu já falei sobre documentação para o ProUni aqui no canal, então eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo o vídeo em que eu falei sobre documentos para ficar mais fácil de você saber qual documento você tem que levar e qual se aplica à sua situação, beleza? Então assiste esse vídeo depois porque ele é muito importante para você também. E sim, então durante a comprovação de documentação você vai ter que levar os documentos, né? Além disso, você vai assinar o termo de adesão ao ProUni, que basicamente é um papel dizendo que você aderiu ao ProUni, é como se fosse um contrato, dizendo que você agora é uma pessoa que tem bolsa do ProUni, e ali tem todas as informações necessárias para que você se mantenha na faculdade durante todo o período do seu curso e não corra o risco de perder a bolsa. Então tem, por exemplo, algumas regras do ProUni, o período em que você vai ter que renovar a tua bolsa, enfim. São vários dados que ficam ali naquele termo de adesão que, por sinal, você não pode perder, tá? Então, assim que chegar em casa, guarda bem direitinho para não correr o risco de sumir com esse papel, beleza? E bom, depois que você comprova os seus documentos, a gente vai para a segunda etapa, que muitas vezes acontece meio que em conjunto com a primeira etapa, só que em outros casos ela acontece totalmente diferente, em outra data, em outro momento, e aí tem muita gente que por não saber disso acaba perdendo a primeira semana de aula e se atrapalhando um pouco. E essa segunda etapa, então, é a matrícula, porque apesar de você já ter conseguido a bolsa, isso não garante que você está realmente matriculado na faculdade, tá? Você precisa realizar uma matrícula também, normalmente assim como qualquer outro aluno que não fosse bolsista. Então, depois de você comprovar a documentação e assinar o termo de adesão do ProUni, você tem que ir até o setor de matrícula da universidade. Alguns casos a universidade te dá um período para isso, em outros casos já te encaminham direto, e aí você vai precisar de outros documentos, que são os documentos que a sua instituição pede para fazer a matrícula. E eles podem ser um pouco diferentes dos documentos que são utilizados para a comprovação de dados do ProUni, tá? Então, por exemplo, algumas faculdades vão pedir o histórico, vão pedir também um comprovante de residência, vão pedir uma declaração de que você é bolsista mesmo, né? Para que você consiga realizar a matrícula, enfim. Então isso vai variar bastante de uma faculdade para outra, podem pedir para você algumas fotos e coisa do tipo, para eles colocarem lá na sua ficha de estudante e aí sim a sua matrícula vai ser validada para que você consiga estudar naquela universidade, ok? Além disso, é importante que você saiba que algumas faculdades fazem uma prova extra para as pessoas que conseguem a bolsa do ProUni. Só que essa prova não é eliminatória, então não precisa surtar caso ela tenha que ser feita por você, tá?
E assim, é uma coisa que você já fica sabendo antes mesmo de conseguir a sua bolsa, porque no momento de se inscrever no sistema do ProUni, colocar a opção de faculdade que você quer e o curso que você quer, já vai aparecer se aquela universidade realiza o vestibular próprio. Então, se aparecer que ela realiza, é porque sim, tem essa prova extra que não é de caráter eliminatório, é só uma prova mesmo, que é como se fosse o próprio vestibular da universidade, né? A prova tradicional que os outros alunos que não são bolsistas fizeram. E aí, se não aparecer nada no momento da inscrição, é porque não tem essa prova extra, então você vai ter só mesmo que comprovar os dados e fazer a matrícula, tá? No caso de quem tem que fazer o vestibular próprio, apesar de não ser uma prova eliminatória, você precisa fazer, porque se você não fizer, pode ser que dê ruim, já que ela vai fazer parte de todo esse processo, ok? Então, basicamente é isso. Para quem tem a prova extra, tem que fazer essa prova extra, fazer a comprovação de documentos e fazer a matrícula. E na maioria dos casos não tem a prova extra, então basicamente é comprovar sua documentação, fazer sua matrícula e aí partiu pro abraço. Você pode começar suas aulas tranquilamente e estudar durante toda a sua graduação com a sua bolsa do ProUni, ok? Então, se você gostou desse vídeo e não clicou em gostei ainda, eu não sei por que você não clicou em gostei, porque dura menos de 2 segundos, só apertar um botão e não vai cair o seu dedo, tá? Então é isso, um big beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!